Em todos os esportes, há jogadores que as pessoas adoram odiar, mas sem dúvidas, não é um atleta mais odiado do que James Harden na NBA. Além dele ser um ótimo jogador, ele também é renomado e notável como chorão, com várias reclamações durante seu tempo em Houston e como quis deixar o Brooklyn no seu tempo por lá. Agora está jogando pelo Philadelphia, e acredite ou não, as pessoas ainda o odeiam. Mas o que o resto da NBA acha do Barba Negra? Continue assistindo para saber mais que os jogadores da NBA odeiam realmente James Harden. Kevin Durant, o primeiro jogador que deixou bem óbvio o quanto ele odeia James Harden, é seu ex-companheiro de equipe do Brooklyn, Kevin Durant. Ele recentemente esclareceu como as redes lideradas por Kevin Durant tiveram problemas com o nível de esforço de James Harden. O mesmo também ficou muito frustrado com a equipe, mas tudo ficou óbvio quando James oficialmente fez uma troca e estava dentro a fazer a escalação das redes, com o tendão lesionado chegando atrasado para o jogo 8 de fevereiro. E saindo do Brooklyn para o Houston, mais uma noite de boates, demonstrando sua falta de interesse e compromisso com as quadras. Os relatórios do time da série Kevin Durant estavam pistola com James, então supostamente assinou a troca para enviar Harden para o Philadelphia e sentiu que não havia necessidade de reparar o relacionamento. Outra fonte referiu a rixa endurecida de Durant como a Guerra Fria, e isso deixou todos infelizes, algo que começou na off-season anterior e só piorou à medida que a temporada regular progrediu. Depois que o comércio caiu, Kevin Durant foi questionado sobre a situação e disse sobre James Harden: I'm excited for our team. Looking forward to finishing the season out with these new group and these new players. And you know, it's playoffs right around the corner, so we got to fast track into getting used to each other. But I'm excited. You know, I think everybody got what they wanted. Você não precisa ser um ajudante para entender o que Durant quis dizer quando todo mundo conseguiu o que queria, porque obviamente Kevin e as redes queriam James Harden fora do Brooklyn. Mais tarde, naquela noite, Kevin foi escolhido como capitão do Jogo das Estrelas e foi forçado a convocar seus respectivos companheiros de equipe para o grande jogo. Como você poderia imaginar, ele fez uma seleção bastante interessante e não chamou o Barba, para a diversão de LeBron James. Kyrie Irving. Quando James Harden foi trocado pela primeira vez do Houston para o Brooklyn, os fãs estavam ansiosos para ver a defesa de Irving e James florescer e dominar a liga, mas infelizmente esse sonho nunca se tornou realidade, e os dois estavam constantemente em desacordo um com o outro, já que Irving é um profissional que raramente fala negativamente com os outros, e ele não tinha nada além de coisas boas a dizer sobre James Harden. Apesar de Kyrie negligenciar jogar com qualquer sombra do Barba ou declarar sua insatisfação com os antigos relatórios de MVP, veio à tona que os dois não eram exatamente fãs um do outro. Aparentemente Harden não estava muito emocionado que Irving estava perdendo os jogos devido ao seu status de vacinação, e seu companheiro de equipe sentiu-se bastante incomodado sobre a situação, com vários relatos de que os dois até tinham brigado às vezes nas instalações. James Harden relatou que Kyrie Irving acendeu alguma sálvia, que é um ritual negativo americano que ele abraçou em um jogo contra Cleveland, em meados de janeiro, momento que James Harden estava sentado em frente e olhou para Irving, como se ele tivesse 3 cabeças. Outra fonte notou como definitivamente havia uma vibração estranha entre eles. Você poderia dizer que Harden estava irritado e Kyrie Irving não estava muito satisfeito com seu companheiro. Obviamente, as chances de qualquer um desses jogadores saírem publicamente e falarem mal um do outro é muito pequena, mas tornou-se bastante conhecida que eles não se davam bem no Brooklyn. Giannis Antetokounmpo. A treta entre a aberração grega e o Barba Negra está em andamento nos últimos anos, mas acredita-se que tenha começado inicialmente na temporada regular de 2019. De fato, durante o confronto de janeiro entre os dois, Giannis bateu forte na cabeça do Barba e o derrubou. Embora a maioria das pessoas tenha assumido que não foi intencional, é difícil dizer que o relacionamento evoluiu para a final da temporada de 2019, quando Giannis venceu por pouco James Harden na votação de MVP, não apenas como as medidas sociais dos Rockets expressando seu descontentamento com a decisão, mas também o
James declarou o seguinte sobre Giannis depois que ele ganhou o prêmio. Once the media, they create a narrative about somebody from the beginning of the year, I think they just take that narrative and then run with it the entire year. Like, yeah, you know, I don't even want to get into the details, but yeah, all I can do is control what I can do, and I went out there and did what I was supposed to do at a high level. Mas as coisas realmente começaram a esquentar no ano seguinte, quando Giannis foi nomeado como capitão do NBA All-Star Game e foi convidado a elaborar sua lista de antes do grande jogo. Após a grande partida, James Harden foi solicitado para abordar os comentários que Giannis fez durante o draft All-Star e fez a seguinte declaração: I'm between Kemba and Trae Young. Wait, you don't want the dribbler? I want somebody that's gonna pass the ball. That's what I want. So I'm gonna go with crossover killer, step back master, Kemba Walker. O Barba tem ido e vindo desde então, e encontra a maior parte provavelmente apenas para mostrar que é bastante seguro assumir que esses dois não gostam muito um do outro. You ranked 10th in assists going into the All-Star break, and Kemba ranked 36th in assists going into the All-Star break. I don't see what the choke is, you know, but I wish I could just run and go 7 feet and run and just dunk. Like, that takes no skill at all. I gotta actually learn how to play basketball and how to have skill, you know? Charles Barkley. Enquanto talvez não esteja atuando na NBA, ainda um dos nomes mais conhecidos no esporte, e seu ódio total por James Harden está bem estabelecido em várias ocasiões. Barkley expressou seu descontentamento com o superstar do Philadelphia, incluindo golpes rápidos e sutis, bem como a maneira como Harden se importava quando queria sair do Houston, e afirmando que James foi a razão pela qual o treinador foi demitido em 2015. Na verdade, Charles ainda faz piadas dentro da NBA sobre como toda vez que o Barba fez seu movimento de comemoração, um treinador é demitido, e disse várias vezes como simplesmente não gosta do jogo dele e que não seria divertido jogar com ele. Recentemente, depois que James foi trocado para o Brooklyn, para o Philadelphia, as duas equipes se enfrentaram no intervalo e ele não se conteve. E mesmo depois do jogo em que o Philadelphia perdeu, Barkley continuou a dizer: já é visto que um ódio existe aí, mas vamos apenas dizer que Charles realmente não gostou do jogo de James. Esse jogador da NBA é um grande futuro do Hall da Fama. Paul Pierce também falou longamente sobre James Harden. Quando foi entrevistado na Redes Esportes, Pierce observou como ele acredita que as coisas são melhores para James agora que ele está no Philadelphia, porque ele realmente respeitou enquanto o Barba estava no Brooklyn. Lá ele foi forçado a jogar com Steve Nash, que não respeitava. No entanto, ele também fez a seguinte declaração em relação a James Harden: If I had a chance to play with the talent that Harden played with, I'd probably be walking out here with 5 championships. He didn't play with Chris Paul, Westbrook, Kevin Durant, Dwight Howard, Kyrie Irving. Now you playing with Jim. Like, you played against with all Hall of Famers. Yeah. And that ain't worked yet. Depois que Pierce fez esses comentários, o outro jogador da NBA, Salah Gilbert, apontou o Barba como sem consciência na quadra de habilidade para jogar sem a bola. Então ele só sabe priorizar a pontuação. Sempre que o time precisar dele numa posição tática, ele falhará. E sempre será assim, infelizmente. Difícil será que eles ganharem o campeonato. E desse jeito ninguém conseguirá mudar o jeito como ele joga, além de ser muito velho e muito definido em seus caminhos para se tornar o artilheiro ou facilitar sem a bola. Então há alguma grande chance real de que seus melhores dias tenham ficado para trás, que ele nunca ganhe um anel. Então é isso, alguns jogadores da NBA pensam sobre James Harden, e é porque ele é um dos jogadores mais odiados do basquetebol na atualidade.